Eu passo a palavra para o Najar Tubino, que fará a sua apresentação de maneira mais detalhada e dará continuidade. Eu vou sentar ali para poder fotografar a fala de vocês. Vou falar sentado porque eu tenho algumas anotações aqui. Bom, boa noite a todos e a todas. E eu agradeço o convite da GAPAN para participar dessa programação. E o meu garejo fez um contato comigo porque eu escrevi um texto há uns 15 dias atrás sobre... Bom, eu escrevo na Carta Maior, né, que, para quem não sabe, é um portal de São Paulo, de política, economia e meio ambiente. Eu faço isso há 5 anos já. E escrevo sobre meio ambiente, escrevo sobre agroecologia, mas sobre economia rural e alguns outros assuntos também, mudança climática, que envolve essa área de mudanças, né? E que chama Antropoceno, então, e o título do artigo é Antropoceno, a grande obra do capitalismo. E esse ano de 2016 tem uma comissão internacional que está definindo, vai definir se realmente a gente entrou nessa nova era geológica do Antropoceno, que seria o mundo, o planeta chegou num ponto tal que a força da espécie humana ela é maior do que todos os outros efeitos naturais, né, dos sistemas naturais e tal, que deixaram marcas já disso e que isso já se transformou numa era geológica, né? Vamos dizer, a primeira marca que se tem são os testes nucleares, que já existe são mais de 2.000 e tal. Então o plutônio 239 ele já está registrado nas rochas e tal. Então eu peguei isso como gancho porque eu acho que é o grande, vamos dizer, o grande argumento que se tem do Antropoceno, que eu acho que é um bom momento para se discutir isso, é de fazer o balanço do que está acontecendo, na verdade, no planeta. Um balanço real, que às vezes eu fujo um pouco dessa história da catástrofe, né, porque mesmo com tudo que está acontecendo no mundo, eu acho que a grande função da humanidade é de reverter isso. Nós não temos outra alternativa, entendeu? De alguma forma, a gente vai ter que resolver isso, porque senão a própria evolução do planeta ela fica meio sem sentido, né? Um planeta que tem 4,6 bilhões de anos e que tem uma história de evolução de espécies, tanto animais, vegetais, fungos, bactérias, e que tem uma espécie que, vamos dizer, é racional, que tem uma experiência histórica pequena, que começou a destruir o seu próprio habitat e que isso aí encerra a questão. Eu não concordo com essa visão. É claro que o balanço é trágico, né? Vou citar alguns dados aí do que a gente tem hoje, né? Então, 50% da água doce disponível já foi usada, 50% dos manguezais foram perdidos, 52% da população de vertebrados dos últimos 40 anos foram extintos, 76% das espécies de água doce sofreram queda nos últimos anos, 39% das espécies marinhas. A gente tem 57.000 represas no mundo que elas seguram 15% do fluxo hidrológico dos rios no planeta. E isso aí significa 2,3 bilhões de toneladas por ano de sedimentos nos reservatórios, quer dizer, água que não circula, comida que não circula para as espécies, que não movimenta a vida no geral, tal, que está retida nisso. Isso é uma consequência, nos últimos 10 anos, 85% dos deltas no planeta foram inundados em função disso. Nós também tivemos mais de 400 mil quilômetros quadrados de florestas e terras férteis inundadas, né? A gente tem 45% das terras férteis agora que já sofreram, que foram praticamente... sofrem um processo de erosão, de desertificação, que estão degradadas, como se diz, né? A gente tem um problema muito sério com a história do aquecimento global, que é o Ártico e na Sibéria, que alguns pesquisadores já estão detectando isso, que são alguns furos, que é o metano que está retido na camada de gelo, no permafrost, como eles falam, que são vegetais, que tem junto com o solo e que está retido, e que se isso, por exemplo, for desmanchado, né, com aquecimento e tal, e esse metano for para a atmosfera, isso vai liberar, os cálculos são 100 bilhões a 1 trilhão de toneladas, é um troço absurdo que tem de metano. O metano, todo mundo sabe que é 25% mais forte do que o CO2 para concentrar calor na atmosfera, né?
Então, bom, tem outros dados que também fazem parte desse perfil, que são 2 bilhões e 200 milhões de toneladas de lixo, que tem no planeta, né? Tem uma área que é muito grande, né, que a gente chama... Existe uma concentração no Pacífico Norte, que os caras falam que é o plástico que foi se juntando, né, que sai muito da Ásia, e que ele tem entre, deixa eu ver, são 600 mil quilômetros quadrados. A pesquisa tem várias pesquisas sobre isso, mas os caras calculam que é entre 4,8 e 12 milhões de toneladas de plástico que ela fica circulando de um lado para o outro no Pacífico Norte. É como se fosse uma grande onda de plástico. É um troço horrível, Aí depois tem a previsão para 2016, lixo eletrônico, 93 milhões de toneladas, né? Esses dados são todos, se concentram basicamente em termos per capita nos Estados Unidos, que é 29% o consumo de eletrônico, a União Europeia com 19%, né? Tem um negócio que a gente vai discutir também, que é a previsão da Agência Internacional de Energia para 2030, que o carvão ainda vai chegar em 2030 entre 33% e 43% como fonte de matéria-prima para as usinas termoelétricas e para a produção de energia elétrica, entendeu? Que é o carvão, que é um dos combustíveis fósseis, o mais terrível deles, que gera mais CO2 e tal. Mas o fato é que existe... Eu escrevi um outro texto sobre isso esse tempo, e é uma coisa maluca, porque os Estados Unidos eles reduziram o uso de carvão, por exemplo, na energia elétrica, eles reduziram de 50% para 40%. A China usa 80%, a Índia usa 80%, a Polônia usa 80% dentro da União Europeia, né, porque ela tem uma grande produção e não vai abrir mão. A Austrália é a maior exportadora de carvão do mundo e não vai abrir mão também, quer dizer, e eles eram taxados um tempo atrás, o carvão, quer dizer, o carvão é um negócio que é uma coisa assim... que não tem cabimento, quer dizer, essa discussão da COP, por exemplo, da mudança climática que teve, né? E aí falar, vamos em 2030, vamos reduzir, vamos neutralizar emissões. Esse negócio é um absurdo, porque a gente tem que trabalhar, eu tento levantar minhas informações no seguinte sentido: o que tem de ideia, o que tem de informação real, qual que é a realidade que a gente trabalha? Quer dizer, a realidade que a gente trabalha no planeta é que o planeta está sendo detonado. Isso é ponto morto. Está sendo detonado por uma elite econômica, porque também é aquele negócio de que todos nós, seres humanos, somos culpados. Tá? Somos 7 bilhões, quer dizer, o velhinho lá, o octogenário, lá, o Warren Buffett, que controla não sei quantas empresas, que está entre os milhões que consomem a maioria dos produtos, que emite a maioria de CO2, tem o mesmo peso que eu, que um favelado, que um indiano, um africano, que não gasta quase nada e que ainda tem que brigar para sobreviver. Esse tipo de lógica per capita, eu não concordo com isso, entendeu? Principalmente nos dados que se tem ultimamente, a Oxfam ainda hoje divulgou os dados de concentração de renda no planeta, 62 bilionários, 80 bilionários. A gente tem um estudo de 2014 do Instituto de Zurique, que eles mapearam 30 milhões de empresas. Aí, das 30 milhões, eles tiraram 43 mil corporações. Aí, dessas 43 mil, 147 outras holdings, né, que eles chamam, que controlam essas 43 mil. Isso é 40% do mercado mundial, 40%. Esses 147 holdings são 6.060 pessoas. 6.060 pessoas, quer dizer, aí... Como é que nós vamos discutir a mudança do planeta se existe uma elite que é da elite, da elite, da elite? Porque 85 bilionários, 62 bilionários, os 300 maiores ricos, os 6.060, entendeu? Que comandam isso, porque o problema que é a consequência do capitalismo, do que o capitalismo fez no planeta é o seguinte: é que existe um controle, existe um poder, quer dizer, nenhuma desses senhores e senhoras, porque tem algumas mulheres também que participam disso, que vão abrir mão dos seus privilégios, do seu controle econômico, que têm patrimônios há gerações, né, que são constituídos, que alguns herdaram por herança e tal, e que é um negócio muito bem retratado no livro que o Piketty lançou, o Capital no século XXI também. Ele fala isso, justamente que a perspectiva que se tem do planeta,
vai continuar desse jeito, e essa diferença, essa concentração de renda vai continuar, não vai ter mudança. É impossível a gente, com força de trabalho ou com renda de trabalho, querer bater de frente ou achar que vai ter uma perspectiva de melhora, enquanto o capital está rodando o planeta inteiro de um lado para o outro, ganhando no mínimo 4%, 5% por ano, no mínimo que eles ganham, quando não botam uma equipe muito boa, como eu estava falando com o Renato, que é a Universidade de Harvard, por exemplo, tem 30 bilhões de dólares para investir por ano, contrata uma equipe só de fera para lidar com o mercado, para fazer aplicação, para fazer derivativo, operação de fundo, fundo de investimento de todos os tipos e tal, paga 100 milhões de dólares nisso, mas consegue rendimentos de 10%, de 15% ao ano, que são muito acima dos rendimentos que eles estão acostumados lá, que 3% é muito dinheiro para eles, entendeu? Então, quer dizer, o que eu tento fazer com essa discussão da extinção de espécies, a sexta onda de extinção, com a destruição de florestas, que é um negócio que já todo mundo sabe, quer dizer, pela pesquisa, existe o dado o envolvimento que as florestas têm com o clima, a ligação com a atmosfera, a evapotranspiração, a Amazônia, que expele lá 7 bilhões ou 7 trilhões de toneladas de água, que é um negócio absurdo. Ela tem a capacidade de atrair frente do oceano. A Amazônia tem, pelo tamanho dela e pelo que ela consegue jogar na atmosfera, ela atrai a água do oceano, ela faz um movimento que é inverso, e ela é um dos grandes, dos sistemas básicos que faz parte da atmosfera e do sistema climático global, são as florestas equatoriais, tanto as da Ásia, da Indonésia, mas a Amazônia é um desses pivô, e aí o professor Antônio Donato, que é um pesquisador que tem brigado em cima disso, ele fala que já tem 40% da Amazônia detonada. Se contar as estradas, as cidades, se contar o que não é corte raso, que só cortaram um pedaço, com mais o que já cortaram, quer dizer, não é só os 20%, que esse número já está em 40%. E em 40% para a Amazônia, eu acho que é um risco muito grande, que nós já passamos do limite, dos limites, assim, que seriam, vamos dizer, arriscados demais, entendeu, para o que vai acontecer. Porque o problema da Amazônia, o problema do clima, é o seguinte, né? O clima ele tem um efeito que é sempre acumulativo, ele vai acumulando, o aquecimento global vai acumulando, o oceano vai acumulando, daí vai cortando, não consegue fixar CO2, daí o oceano vai acidificando, vai aumentando a temperatura, que é uma coisa que, como o oceano é muito grande, 70% da Terra, ninguém sabe quando é que vai essa energia retida, ela vai voltar, ela volta assim aos poucos, acelera o número de eventos climáticos, o número de furacões, o número de tempestades e tal. Mas o que vai acontecer quando essa energia começar a entrar retroativamente, como os pesquisadores falam? Isso ninguém sabe. A gente não tem ideia do que é o tamanho da encrenca, como a gente diz, não. O oxigênio, né, é um negócio que eu aprendi com a Lynn Margulies, que é uma bacteriologista. Eu comecei a pensar um pouco diferente também depois que eu li o livro dela, que é O que é a Vida, ela fala das bactérias, o mundo das bactérias, o mundo invisível, como eu costumo falar, e que é o seguinte, faz 700 milhões de anos que o oxigênio é 21% na atmosfera, e o nitrogênio é 78%, e tal, o resto são alguns gases e tal. Isso aí foi feito com o mundo invisível, com as bactérias, foram as cianofícias que fizeram, começaram a fixar o CO2, começaram a jogar oxigênio, e foi o que o Lovelock, que ele é parceiro da Lynn Margulies na teoria de Gaia, e que eles levantaram isso, que a atmosfera da Terra ela está sempre reagindo, tudo reage, e toda essa reação química que tem na atmosfera é porque as espécies animais, vegetais, fungos, fitoplâncton, tudo que tem função, elas estão sempre bombeando alguma coisa, CO2, oxigênio, CO2, e vai degradando todos os minerais, e isso tudo é integrado. Então, essa foi a composição, a grande tese, que é da teoria de Gaia, que é lógico que é contestado pela ciência, porque isso aí simplesmente acaba com o conhecimento, que é o conhecimento antigo, clássico, que é isso, que é tudo certinho. Não, a Terra é um negócio cheio de água, que tem um monte de montanha, que tem algumas cadeias, que daí tem os vegetais, e tem o homem, que é o
o superior e tal, o humano, entendeu? Porque até isso, esse conhecimento conseguiu acabar, porque esse negócio de que o homem, a espécie humana é uma espécie à parte do sistema natural, isso é de uma babaquice assim, sem tamanho, porque nós fizemos parte da natureza. As bactérias estão no nosso intestino, como é que nós não vamos fazer parte do sistema natural? Isso não tem cabimento, mas contaram isso, contaram essa história é contada nos livros, e essa história que a gente, até hoje, ainda tem que discutir, os caras ainda ficam dizendo que não é verdade, que imagina, como é que vai ser isso, como é que a bactéria vai reagir, como é que vai ter uma função disso. E a verdade é que a gente tem, nós temos essa realidade. Agora, outra coisa, além de fazer o balanço, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Além de fazer o balanço vamos dizer, esse lado horrível aí das espécies e as alterações todas, porque o que assusta quando a gente junta os números é o tamanho, o volume. Então, o volume é 2 bilhões de toneladas de ferro que são negociadas, são retiradas, 15 bilhões de toneladas de cobre. Os Estados Unidos, por exemplo, movimentam 3 bilhões de toneladas de minérios. Então, isso é uma movimentação, mais de 10 mil navios desses aí, cargueiros, rodando o planeta de cima para baixo, entendeu? Navio pesqueiro, 4 milhões de navios rasgando os oceanos e retirando peixe do mar, espécie marinha e tal. Então, o que assusta isso, quando a gente coloca número por número, fora os dados da espécie, porque eu também já fiz isso. Quer dizer, o que está acontecendo com a espécie humana nesse momento no planeta? Por exemplo, 5% da população mundial sofre de depressão, entendeu? E a ONU diz que esse número vai para, daqui a alguns anos, vai para mais, vai crescer. Quer dizer, 5% são 350 milhões de pessoas. As doenças mentais na Alemanha, na Inglaterra, já são a maior causa de aposentadoria, por exemplo. E eu acho que existe uma relação, que até nem não tem como não acontecer, entre a nossa realidade, o que está acontecendo com nós, entre mudanças climáticas, entre todo o fato do que... todos os dados que estão acontecendo com o planeta, de deterioração. Eu me esqueci até da desertificação também, que é um outro dado importante. 33% das áreas de terras do planeta, da superfície, elas sofrem processo de desertificação, e tudo isso tem alguma, não tem como não refletir na gente, entendeu? Não tem como a espécie, por mais consumo que tenha, por mais envolvimento que tenha, por exemplo, com toda a vida, com toda a história do capitalismo hoje em dia, quer dizer, entretenimento, toda a rede de televisão, todos os jornais falando nisso, a história da celebridade. O que eu acho que é o maior absurdo também é incentivar, né, porque o capitalismo é individual, isso aí a gente sabe antes do Adam Smith, mas que hoje em dia, com 7 bilhões de planetas, se incentivar esse perfil individualista e consumista das pessoas, quando a gente deveria estar discutindo era coletivamente, quanto mais grupo, quanto mais ideia, quanto mais gente, redes de grupo, de país, e intercambiar isso entre os países para discutir as mudanças no planeta que a gente poderia fazer e que são possíveis de fazer, entendeu? Isso eu acho é um troço catastrófico. Esse é catastrófico, porque não tem como ser individualista num planeta com 7 bilhões de pessoas, é impossível. É impossível ser. Como é que vai ser individualista? É uma coisa escandalosa. E quem faz isso, justamente, é a mídia. Aí a gente vai chegar no ponto que eu queria tocar também, porque eu fiz 2 artigos do Antropoceno. O primeiro, que é esse, a grande obra do capitalismo. O segundo é a era da manipulação da informação. Porque é isso que a gente vê. Quer dizer, nós não vamos discutir o que é possível fazer no planeta e o que vai acontecer com o planeta, os riscos que tem, com a televisão, com os jornais, com as grandes mídias, porque são 10 grupos que mandam no planeta, entendeu? Agora tem o Google, que, em termos de publicidade, funciona, tem o controle da internet e tal, mas quem controla a mídia mesmo no planeta é o seguinte, é o Walt Disney, o grupo Walt Disney, que tem a rede ABC, aí depois tem a Comcast, que tem a rede NBC. Esses caras todos têm estúdio de televisão. A Walt Disney ainda tem o Spark, ainda tem o ESPN, que é um negócio importante, e é 50% do faturamento dela, que são os esportes. Tudo isso é reproduzido no mundo inteiro, entendeu? Depois tem a Viacom, que tem os estúdios Paramount e tal. A Globo, nessa lista de empresas que faturam, é a 17ª. Ela é o único grupo
latino-americana que está entre as 20 maiores empresas, conglomerado de mídia do planeta. A Globo é a 17ª. Fatura 10 bi em publicidade por ano. Então, é o seguinte, como é que a gente vai discutir isso? Sem contar a Fox News, né, que é o Fox, que tem os estúdios de TV, e que tem a News Corporation, que é do Murdoch, do Rupert Murdoch, e que é dono do Wall Street Journal, os jornais de economia. O Wall Street Journal é do Murdoch. E é o jornal... Falar o jornal dos banqueiros, não é o jornal. O jornal não é que ele é a linha deles, quando vai se falar, discutir, não, porque ele é muito ligado à área financeira. Não, eles são a área financeira. A The Economist, né, que agora, a primeira revista do ano, fez uma capa da Dilma, cabisbaixo e tal, daí eu fui levantar a história lá, porque eles tinham vendido 50%. A Pearson, né, que é a dona da The Economist, vendeu, é uma editora que trabalha com educação, inclusive, e ela vendeu 50% das ações. Mas ela já tinha 50%. Os outros 50% de quem que era? Da família Agnelli, dos Rothschild, no caso lá do Reino Unido, é o barão, é o quarto barão que eles chamam, Jacob de Rothschild. Essa família, uma família que começou em 1744, na Alemanha, em Frankfurt. E Rothschild quer dizer escudo vermelho em alemão, porque eles adotaram o escudo de Frankfurt como símbolo deles, né? E então, daí, o Rothschild, daí a Cadbury, que é um grupo, era uma fabricante de doce, que foi engolida pela Kraft Foods, e o Schroeder, que é um outro grupo que trabalha na área financeira. Mas só que é o seguinte, os 50% das empresas, eles têm mais ações, que são as ações que têm mais poder, né? No caso, a Pearson tinha as ações que não valiam, que são as A, eles tinham as B. As B, então, o que eles fazem? Eles elegem a maioria da diretoria. São 13 membros. Então, eles elegem a diretoria e eles definem os interesses. Os interesses e a linha editorial e o que eles vão divulgar. Quer dizer, eles mandam no negócio. Então, as famílias mandam. E os Agnelli, daí, quando a Pearson vendeu os 50%, compraram mais 27%. Mas o negócio é o seguinte, além disso, o economista tem um serviço de inteligência, que eles chamam, um serviço de informações que fica rastreando no mundo inteiro como é que funciona a economia, como é que são as empresas, os grupos, não sei o quê, que fatura, inclusive, mais que o Financial Times, que também era da Pearson, e ela vendeu para um grupo japonês, o grupo Nikkei, no ano passado, por 1,3 bi. Eles estão com um problema, eles tiveram que vender algumas coisas, porque dizem que vão se concentrar na área educacional. Mas o negócio é o seguinte, então tem os 3 fontes de informação econômica do mundo, o Wall Street, o Economist e o Financial Times. É deles, são as empresas que fazem isso. Quer dizer, ainda, o povo aqui, quando sai o The Economist, que é a mídia toda aqui, que é uma mídia calhorda demais no Brasil, né? Mas que fica aplaudindo, mas é um negócio vendido, armado, entendeu? Que ainda querem vender transparência e independência. Eles não têm nada, é negócio, pô. O negócio deles é isso. E o negócio deles é dominar. E é descarado, pô. Se as empresas que controlam a diretoria, que isso é um dado que nem eu sabia. Eu fui descobrir na pesquisa agora que, quando eles têm que vender alguma coisa, eles ficam divulgando dados, aí a gente consegue. Esse é o trabalho que eu gosto de fazer, quando eles caem na minha rede. Na minha rede, daí a gente consegue divulgar, pelo menos... Aumenta, né? O texto do Antropoceno teve 9 mil compartilhamentos no Facebook, foi reproduzido em vários sites e portais e tal, alguns na América Latina, em Portugal. Então, o negócio é esse. Eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda. Tá. Mas, então a manipulação da informação é isso. Quer dizer, como é que a gente vai poder ter uma discussão real, né? Quer dizer, sobre dados, e se os caras estão... eles comandam o negócio. A Fox News diz que não existe mudança climática, que não tem aquecimento global. É a posição dos republicanos, eles é que informam. Eles é que informam isso. É uma das bases que tem, né? Fora a grana que eles pagam ainda para alguns pesquisadores, pesquisar só para reforçar isso, que também a gente já levantei isso, as petrolíferas pagaram milhões de dólares para alguns pesquisadores, que agora já estão identificados, pelo menos, já foram denunciados, pelo menos, cortam o negócio a independência, porque a ciência, que daí vem com o negócio do polêmico. Não tem nada, não tem polêmico. O IPCC são mais de 2.500 pesquisadores. A Organização Mundial Meteorológica são 2.000 e tantos espalhados pelo mundo inteiro. Os caras estão discutindo dado direto. Entendeu? Estão discutindo dado. O James Hansen, que é um cara que trabalhou na NASA, que daí ele se aposentou na época do Bush, porque ele ficou brigando naquela época. Então, o aquecimento global era uma coisa que não podia ter em relatório, nem da EPA, que é a Agência Ambiental Americana, não podia ter citado mudança climática e aquecimento global. Essas palavras não podiam constar em documento. E aí ele fala o seguinte,
que o negócio do aquecimento e o rebatimento que fica da energia no planeta, é que isso equivale mais ou menos a uma lâmpada por metro quadrado, que tem além do equilíbrio da Terra. Uma lâmpada por metro quadrado. E esse é o cálculo que eles fazem, que isso é que vai aumentando, entendeu? Isso, e o grande risco que ele falava é disse, esse aquecimento ele vai pegando o oceano vai esquentando não por cima, porque a calota da Antártica ela tem problemas em algumas áreas, a do Ártico tem muito mais problema e tal, os caras acham que em 2030 não vai ter mais... não vai ter mais o oceano não vai mais congelar no Ártico. Mas o grande problema é o seguinte, essa energia e esse calor que vai entrando para as camadas mais profundas do mar, que ela vai sendo distribuída, vai tudo parar na Antártica, né, toda a poluição parar na Antártica, na troposfera, todos os lixos, as queimadas na Amazônia, tudo isso eles pegam lá, vão lá furar o gelo, depois eles constatam que já aconteceu rapidinho e tal. Mas esse calor vai batendo por baixo, e esse movimento e essa pressão é que vai começando a descongelar, e que é isso? O calor vai sendo retido, vai aumentando o calor, quanto mais calor, aí quanto menos floresta, quanto menos CO2 retirado da natureza, da atmosfera e tal, esse negócio vai aumentando, o que vai acontecer? Vai desmembrando, vai podendo desmembrar. O Ártico, só o Ártico já é um problema, não dá nem para falar do continente antártico, porque é uma área muito grande e depois é uma extensão de gelo muito grande também. Mas agora as mudanças do Ártico são visíveis, né? Então é isso, quer dizer, o que a gente vai fazer com o planeta que daqui um pouquinho vai ter 8 bilhões de anos, né? E que o capitalismo e a economia mundial hoje globalizada, ela continua na mesma batida, quer dizer, tem que ter crescimento econômico, onde qual que é a discussão hoje de manhã, as bolsas caíram tudo de novo, porque a China anunciou 6,9% de crescimento. Isso é um crescimento absurdo, pô. Mas não, foi o menor nos últimos 25 anos. Eles querem que os chineses continuem crescendo a 14%. Isso é para acelerar o negócio. Aliás, esse negócio do metano lá do Ártico é o seguinte, alguns trabalhos que os caras têm, se começar a furar muito, começar a sair metano, aí os 2 graus, em vez de acontecer daqui a não sei quantos anos, vai ser entre 15 e 35 anos que pode dar os 2 graus, que já é uma loucura, entendeu? Mas o negócio é o seguinte, então, como que a gente vai conseguir conciliar crescimento econômico ilimitado com a biosfera que é limitada? Essa que é a questão, entendeu? E essa é a grande discussão que eles não querem fazer, que o Piketty foi o grande argumento. Algumas pessoas não entendem isso também, porque eu acho que não leram o livro todo, porque o livro tem 600 e poucas páginas, é um catatal de estatística, que é o seguinte, ele pesquisou 300 anos da história do capitalismo, na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, algumas coisas particulares na Alemanha e tal, mas eles pegaram tudo, 300 anos. Então é o seguinte, se continuar assim, no século XXI, vai aumentar a concentração. Foi isso que ele diz no final do livro, vai aumentar a concentração de renda. E não tem como, pode formar gente, pode descobrir tecnologia nova, porque nunca vai chegar nem perto do rendimento que dá o capital. Não consegue fazer isso. Então é inviável, se não taxar, é o que ele prega no livro, se não taxar, porque é uma outra coisa que eles não divulgam, porque na época da Segunda Guerra Mundial os caras taxaram tudo, depois da Primeira Guerra Mundial, taxaram, caçaram fortuna, fizeram um monte de coisa, porque precisava levantar dinheiro, de alguma forma, entendeu? E eles não gostam de falar muito disso, porque de rico, por exemplo, não pode ser taxado. No Brasil vai discutir sobre imposto de herança, é um absurdo, porque eles não querem ser taxados, eles não gostam de pagar imposto. Ainda mandam para os paraísos fiscais, aí que os caras calculam que tem entre 20 trilhões e 30 trilhões de dólares em paraíso fiscal, isso é um absurdo. Mas essa urgia aí de capital rodando sem controle, e aplicando em fundos de investimento em todo o planeta, fundos de terra, como nós estamos fazendo agora. O último texto meu que está na carta é uma história do fundo dos professores universitários dos Estados Unidos, o Tia Craft, e que fez uma associação com a COSAN, não eles, né, porque daí eles criam uma empresa, da empresa. Então, no caso, fizeram a COSAN, em 2008, se associou com a Shell e fizeram a Raizen. Mas aí, no mesmo ano, eles criaram a Radar. A Radar é a empresa da COSAN só para negócio de terra, quer dizer, porque eles tinham fazendas, eles tinham áreas de cana que eram próprias e algumas arrendadas, então criam uma empresa para fazer isso. Mas também porque foi na época do aumento das commodities de alimentos do mundo, e eles viram que o negócio da terra é um negócio que ia dar dinheiro, ia dar rendimento, porque o negócio deles é descobrir sempre onde é que está a grana, onde é que nós podemos entrar. E eles têm capital à vontade, eles entram. Então, o que eles fizeram? Aí se associaram, aí
Eu acompanhei essa história, e o Luan, meu filho, também ele acompanha essa área do setor energético e do sucro alcooleiro, né? Então é o seguinte, eles falavam que eles tinham 18,9% da empresa, mas iam controlar, e que o resto era de um fundo americano. Daí agora a rede social de direitos humanos lançou um relatório em novembro do ano passado, que é a Radar e a especulação de terra no Brasil, daí ela conta essa história. Tá? Então é o seguinte, eles criaram a Manzila, eles eram um sócio da Radar, sócio da Cosan, do Rubens Almeida, que é o maior grupo de cana e de álcool, de açúcar do país. Aí o que eles fizeram? Começaram a comprar terra, comprar fazenda, começaram com 400 milhões, depois dobraram em 2013, mais 400 milhões. Então, hoje eles têm 250 mil hectares, e não é o Tia Craft, né? Daí eles pegam uma outra empresa, eles lançam uma empresa na área de agricultura, botam um outro nome, e aí recolhem dinheiro de outros fundos de pensão desses, para aplicar num fundo, para fazer um fundo, que vai ter um retorno em 5 anos, e aí foram comprar terra no Piauí. Dessas terras que eles compraram, algumas fazendas, é no Piauí, o sul do Piauí, que é a última chapada do Brasil. Aqui, os nossos conterrâneos aqui são especializados em arrumar chapada, né? Chegou lá, viu que é tudo reto, dá para usar máquina, tchau, é aqui mesmo que nós vamos chegar. A última que existe no Brasil é o sul do Piauí, é a região de Gilboés, Bom Jesus e Santa Filomena. Eles foram lá e compraram fazenda. Daí, o que tem? Grileiro de terra, daí tem morte de agricultor. Comunidade rural eles não enxergam, né? Eles só olham a área que dá para limpar, e a comunidade eles limpam, saem, expulsam, matam, fazem qualquer coisa, entendeu? Então, era isso aí, que agora esgotou meu tempo. Obrigado. Mecânica perguntas ao final. Há uma lista lá atrás que todos têm que preencher para o sorteio de livros muito importantes. Passamos... Muito obrigado, Najar. Inscrições durante a fala do Andrioli, nós vamos anotar para perguntas e manifestações. O Andrioli se auto-apresenta. Boa noite a todas e todos. Agradecer em primeiro lugar a Agapan, que pela segunda vez me oportuniza participar do Fórum Social Temático, dessa vez num ambiente um pouco mais agradável, né? O outro estava muito quente. E, em especial, o Leonardo Melgarejo, colega de luta aí, tanto no Grupo de Estudos em Agrobiodiversidade, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, assim como Paulo Braque também, nos prestigia aqui. E na CTNBio, onde, de uma forma um tanto difícil, para não dizer mais, tentamos resistir juntos a uma forma de aplicação da ciência que vem gerando destruição à natureza, ao ser humano, à sociedade, ao planeta como um todo. E agradecer em especial por ter me acolhido desde ontem aí, em ter percorrido várias atividades do Fórum Social Mundial, e eu pude estar aqui a partir de uma agenda que nós pensamos juntos, em função de uma ida a Brasília também amanhã. Então eu pude vir a Porto Alegre e daqui seguir viagem. E agradecer em especial a cada uma de vocês que veio aqui. E cada um que vai nos assistir depois, né? Esse documentário também é importante. Porque se eu for coerente com tudo que eu vou falar aqui sobre ciência, eu também tenho que de imediato dizer que me importa muito mais o que vocês pensarem durante o que eu falar do que aquilo que eu falar. Então, é provocar o pensamento, nos termos, inclusive, do que Ana Arendt dizia que para provocar maldade não é necessário a gente atirar com uma metralhadora para cima das pessoas. Basta impedi-las de pensar. Sabe, essa é uma das maiores maldades que a humanidade consegue produzir, impedir o ser humano de pensar. E existem várias formas de fazer isso. Então, aqui, manifestar em primeiro lugar que se trata de um problema na forma de pensar, mas também que vocês pensem
e eu sei que vocês vão pensar muito diferente de mim, cada um de vocês vai pensar diferente, e me interessa aprender com vocês exatamente nessa proporção também, porque eu vou ser bastante pessimista para aqueles que me conhecem aqui, e de imediato também dizer que na ação é necessário ser otimista. A tentativa de construir uma universidade nova, como temos feito nos últimos 6 anos, a Universidade Federal da Fronteira Sul, como uma experiência inovadora de construção de conhecimento a partir de toda uma luta da Via Campesina, da FETRAF e tantas organizações sociais, em especial do campo, fazem com que não só a crítica à ciência tenha seu espaço, mas que a ciência possa se assumir como crítica de fato na construção de uma melhor qualidade de vida para a humanidade. E nisso também tantas e tantas oportunidades que surgem de trocar essa experiência com outras universidades do mundo. Destacar aqui em especial Cuba, onde em fevereiro eu espero partilhar a nossa experiência de construção do desenvolvimento rural local a partir da pesquisa. Então, tudo que eu falar aqui com relação à ciência ou com relação à pesquisa não é para dizer que não se deva fazer ciência ou não se deva fazer pesquisa, pelo contrário. Precisamos fazer ciência, mas precisamos nos perguntar que tipo de ciência. Precisamos nos perguntar que tipo de pesquisa e a serviço de quem ela está. Precisamos nos perguntar o que, como, para quem, por quem, e, enfim, qual o interesse que está por detrás do próprio conhecimento aplicado à produção. E eu vou usar aqui um dos temas que permitem exemplificar isso, que é a transgenia. Parece que nenhuma área do conhecimento, nos últimos tempos, tem se revelado de forma tão explícita como ideologia. Então, eu caracterizo a transgenia como uma forma de aplicação da ciência que se manifesta como ideologia. Ideologia, nos termos clássicos, como inversão da realidade. E ela é tão inversão da realidade que os seus defensores acreditam que quem é ideológico não são eles. Portanto, uma inversão plena. Eu, inclusive, de uma forma bem generosa, sempre que me perguntam se os cientistas sabem o que estão fazendo, eu costumo dizer que o mais grave é que eles não sabem. A ideologia serve para isso também. Eles acreditam que estão fazendo algo em nome do bem do mundo. Como ultimamente parece que ficou atual de novo esse tema, né? Parece que são cientistas do bem, né? Como se existisse o cientista do bem ou o cientista do mal, né? Mas caracterizam os críticos a sua forma de fazer ciência como sendo ideológicos. E ao manifestarem isso, explicitam o quanto a ideologia os domina na sua própria forma de pensar. Principalmente porque não aceitam a crítica. E se eu pudesse resumir em qualquer evento da transgenia o seu efeito ideológico maior, eu poderia dizer que é o efeito de impedir a capacidade de construção crítica do conhecimento. As pessoas que trabalham com transgenia e a defendem, esperam uma receita. Ao esperarem uma receita, também esperam que o conhecimento seja algo pronto. Ao conceberem o conhecimento como algo pronto, também esperam que esse conhecimento produza os efeitos desejados que o cientista desejou, mas não a sua aplicação na realidade, e procuram eliminar os efeitos que a realidade demonstra. E mantém aquilo que é o desejo do cientista. Nós poderíamos dizer que isso é crença. É o contrário do que a ciência se propôs a fazer no seu surgimento. Com o iluminismo se propôs entender o mundo através da ciência. Não acreditar. Parece que o acreditar é mais forte do que o procurar entender. Porque se procura, na natureza, retirar todos os efeitos indesejáveis, mantendo a crença. Vejam só, mesmo com todas as evidências, inclusive aceitas já pelos cientistas que criaram tanto
plantas resistentes a herbicidas, como plantas resistentes ou tolerantes a determinados insetos. Mesmo com a resistência produzida, a crença continua. O desejo de que as próximas gerações de produtos resolvam. Mais ou menos como dizer, use como solução aquilo que gerou o problema. E é muito curioso isso. Porque isso também serve para o debate da globalização. Isso também serve para vários outros debates onde nós vamos ver uma similaridade. Por exemplo, a globalização propôs, ou a mundialização do capital, porque globalização é um exagero, a mundialização do capital propôs o livre mercado. Muito bem. Quanto mais se trabalhou em direção ao livre mercado, os problemas que se gerou com o livre mercado seriam solucionados por quê? Pelo livre mercado. Vejam só, o que gera o problema passa a ser visto como a solução. Isso também na transgenia, só que na transgenia com um elemento muito mais forte, no sentido, inclusive, de cooptação da forma de pensar como se produz conhecimento. Quando, ao final das consequências ou dos efeitos, se constata que aumentou o uso de agrotóxicos, quando deveria ter sido exatamente o oposto, pelas promessas. É claro que do ponto de vista econômico é muito lógico. Alguém poderia suspeitar, desde o primeiro momento, que uma empresa que produz venenos quer produzir mais venenos. E que os dirigentes dessa empresa não poderiam ir a público dizer que inventaram uma forma de produzir sem venenos. Pela lógica econômica, um dirigente dessa empresa teria que ser demitido, né? Porque ele estaria fazendo propaganda oposta ao interesse da empresa. É curioso que isso foi feito, e é curioso que as pessoas tenham acreditado. E é curioso que mesmo depois do efeito contrário, as pessoas digam, no máximo da crítica, mas também não daria para produzir de outra forma. Bom, não daria para produzir de outra forma, já está dentro de uma forma de pensar, que é reducionista. E quem sabe a transgenia é uma das formas mais reducionistas de fazer ciência, porque reduziu a biologia a algumas unidades, né, chamadas genes, as características hereditárias. Assim como na energia nuclear que debatemos hoje pela manhã, se reduz ao átomo, né? Essa redução à parte, sem a possibilidade de reconstituir essas partes, percebendo as relações das partes entre si e com o todo, é que manifesta a ideologia que está por detrás do reducionismo. Depois que o sujeito está dentro dessa forma de pensar, parece muito difícil sair dela. E é tão curioso que o sujeito que se diz especialista e defende que só o especialista deva se pronunciar sobre esse tema, seja alguém que não tem nenhuma especialidade, por exemplo, para tratar de um outro problema que ele não estuda, como a fome, mas ele é, lá onde ele se pronuncia como não especialista, também revestido de uma credibilidade que a ciência lhe dá. Portanto, o doutor em biologia molecular, que defende que só o doutor em biologia molecular poderia falar sobre transgênicos, é o sujeito que diz que os transgênicos são uma solução para a fome. E ele não é especialista nenhum em fome. Mas veja que também, quando ele trata de fome, e aí usando um exemplo típico desse debate, e em todos os outros, por exemplo, quando ele fala que não é possível produzir sem veneno, por exemplo, quando ele fala que é necessário para o Brasil estabilizar a sua balança comercial, ele está tratando de temas que não são sua especialidade. Então vejam que a contradição ela existe no próprio pensamento, mas ela não é tornada explícita. E enquanto ela não é tornada explícita, não é possível superar essa forma de pensar. Aliás, enquanto ela não é tornada explícita, ela é preconceituosa. E ao ser preconceituosa, ela tende a reproduzir todas aquelas características
que se espera que a ciência supere, que é a superstição, que é a generalização, que é a falta de crítica. Um filósofo, o pensador austríaco, que sempre me interessou muito com relação ao problema da ciência, o Karl Popper, dizia que para qualquer ciência ter validade, ela teria que passar pelo mínimo por 3 testes. O primeiro, da comprovação, a comprobabilidade. Então é necessário demonstrar, comprovar a tese. A segunda, que outros possam verificar essa mesma teoria repetindo a experiência. Portanto, a verificabilidade. E a terceira, que é a mais importante, a falseabilidade. A necessidade de passar pelo crivo da falsificação. Quer dizer que se outros produzirem a mesma experiência e chegarem a resultados contrários àqueles produzidos originalmente na primeira tese, isso tudo é ciência. A dificuldade de lidar com a falsificação ou de lidar com a crítica demonstra o caráter ideológico do jeito de fazer ciência que está por detrás da assim chamada biotecnologia. E para conceituar o que eu entendo por ideologia, eu uso aqui Habermas, que se baseava no Marcuse, no famoso texto A Ciência e a Técnica como Ideologia, dando os primeiros passos da crítica à Revolução Industrial a partir da técnica na Escola de Frankfurt, na Alemanha, simplesmente quando se junta interesse com conhecimento, nós produzimos ideologia. E aí nós poderíamos dizer que não é possível produzir conhecimento sem fazer opção política. Não é possível fazer ciência de forma neutra. Por mais que se jogue isso na imprensa e tem pessoas que acreditem que as opções sejam objetivas, todo cientista decide o seu objeto de pesquisa, o seu método de pesquisa. O método já tem a ver com o referencial teórico, que não pode haver contradição. Os resultados que serão divulgados, tudo isso é decisão do pesquisador. E tudo isso está dentro de um contexto. E esse contexto influencia o jeito de pensar. Retirar isso do contexto significa fazer mais ou menos aquilo que o barão de Münchhausen, na Alemanha, fazia ao contar uma das suas maiores mentiras. A história do barão de Münchhausen cavalgando com o seu cavalo num pântano em que ele afunda com o seu cavalo e tem a brilhante ideia de se puxar pelos cabelos junto com o cavalo para fora do pântano. Essa é a ilusão do cientista que acha que é neutro. É claro que a busca pelo conhecimento, ou aquilo que o Popper diria, inclusive, a busca pela verdade, é o objetivo do cientista. Agora, quando ele confunde a busca com a chegada, ou quando ele confunde ciência com verdade, ele a transforma em ideologia e passa a acreditar. E não suporta a falsificação, não suporta a crítica. Que se resumíssemos tudo, o que significa a ciência, quem sabe ficaríamos só com essa palavra, a palavra crítica. E a palavra mais detestada no debate sobre transgenia. Porque não se espera reproduzir experimentos, não se admite diferenças, como se fosse tudo linear. Inclusive, me fazia essa pergunta há 15 anos atrás, quando iniciei as pesquisas nessa área. O que aconteceria se nós tivéssemos estudos científicos comprovando os efeitos negativos dos transgênicos sobre a saúde humana e sobre o ambiente? O que aconteceria? Alguns muito esperançosos diriam: toda a política internacional mudaria com isso. Todos os transgênicos liberados seriam revistos. Isso, inclusive, está em lei. Quando tem novos conhecimentos produzidos, se deve revisar as liberações. Uma outra hipótese um pouco mais pessimista, que eu defendia na época, era: não aconteceria nada diferente. Simplesmente se diria
que esses estudos não são científicos. Quem sabe o caso mais conhecido e que merece ser citado ou destacado aqui é o do Seralini. Quer dizer, no momento em que surge a crítica, ao invés de entendermos como bom cientista que procura pelo conhecimento, surge a difamação. O ataque pessoal ao sujeito que produz, e não à sua pesquisa. E mesmo quando é em relação à sua pesquisa, a divergência com o seu método é mais ou menos como dizer, o único método possível é o meu. Como se na ciência não existisse diversidade, que é a base de todo o conhecimento. E quanto menos diversidade nós tivermos, menos ciência nós vamos ter. Alguns falam, inclusive, num nazismo vegetal, que é a padronização de todas as espécies, mas mais grave que isso, a padronização das formas de pensar sobre elas, da forma de produzir plantas. Essa ideia de perceber que entre as partes existem relações que precisam ser conhecidas, ou então que o conhecimento precisa ser contextualizado, era uma das primeiras características da ciência moderna. Quer dizer, é necessário dividir o todo em partes. O próprio Descartes dizia que tinha que começar com as partes mais simples, né? Mas tinha que dividir em partes. O curioso é ficar nas partes e não conseguir retornar ao todo. E mais que isso, imaginar que o todo seria apenas a soma das partes, sem entender as relações das partes entre si. E aí nós chegamos a outra grande confusão. O conhecimento como funcionando diferente do que a natureza funciona. Ou então, que o conhecimento sobre uma parte da natureza como sendo algo extraordinariamente diferente do que todas as outras formas como a natureza funciona. Quer dizer, entender que se um pedaço da realidade, uma vez isolado, funcionasse apenas de forma isolada. Não existe nenhum fenômeno natural que funcione assim. No momento em que nós o isolamos para conhecê-lo, nós precisamos voltar a inseri-lo no seu contexto. E quem sabe essa é uma das maiores perdas epistemológicas da ciência no último período. A incapacidade de estabelecer relações entre as partes. Na Alemanha se usa um conceito para esse tipo de cientista, que é o conceito de Fachidiot. É o idiota de uma área. Aquele que sabe quase tudo sobre quase nada. E sobre quase todas as outras áreas ele não tem conhecimento científico, mas faz de conta que tem. No Brasil, nós chamamos isso de especialista. Como se especialista fosse aquele que sabe apenas de uma parte. Especialista deveria ser aquele que estabelece relações especiais entre as partes e com o todo, a partir do momento em que ele conheceu uma parte de forma aprofundada. Esse retorno faz com que dificilmente se reintegre o conhecimento, faz com que ele seja suscetível a todas as formas de ideologia que estão por detrás. Isso significa, por exemplo, que a transgenia se adapta perfeitamente à ideologia do agronegócio. Ou, poderíamos dizer, que ele se adapta perfeitamente ao senso comum que está na sociedade. Ou mais que isso, que ele se adapta ao conhecimento que diariamente vem sendo difundido pela lógica dominante, seja através dos meios de comunicação, seja inclusive pela forma como nós reproduzimos o senso comum dentro da academia. Esse senso comum, que não consegue retornar à sua dimensão crítica, fundamenta, por exemplo, a ideia de que não é possível produzir de outra forma. Como se há 50 anos atrás não se tivesse produzido de outra forma. Como se não fosse possível. Essa ideia da impossibilidade, ou do fatalismo,
que acompanha esse pensamento, que impede o sujeito de voltar de novo a pensar de forma crítica, com o que parece óbvio, porque sempre sobra uma lacuna para o ser humano questionar. Essa incapacidade de questionar, me parece que também tomou conta das pessoas que se aproximam ou se ocupam com essa forma de produzir conhecimento. Chega a ser razoavelmente chocante ver que esse pensamento é igual no mundo inteiro. O sujeito que defende transgênicos em qualquer lugar do mundo usa os mesmos argumentos, embora eles todos tenham sido superados já por pesquisas também em todos esses países. E mesmo assim se desconsidera. Não é óbvio para a academia dizer isso. Não é óbvio constatar que aquilo que se produziu de divergente é simplesmente eliminado ou simplesmente jogado fora. Faz parte também do jeito de pensar que este jogar fora esteja incluído. O que se joga fora? Aquilo que não se adapta à ideologia dominante. Se descarta aquilo que está fora do sistema. Se descarta aquilo porque é da própria lógica do sistema descartar. O curioso é que se descarta não aquilo que foi produzido com mais rigor ou menos rigor. Se descarta aquilo que não segue o interesse. E aí que é o mais grave. No momento em que se tem a indústria química, a indústria farmacêutica, produzindo semente, produzindo o controle desde a gênese da alimentação, que é a semente, nós temos o domínio praticamente total. O cerco da dependência se fecha. Poderíamos ainda dizer, mas resta a liberdade ainda de produzir com outras sementes. Sim, desde que elas existam. E desde que elas não tenham sido contaminadas por aquelas que não foram desejadas. É mais ou menos como dizer, aquele que levou um tiro não deveria ter ficado na frente da arma. O culpado não é quem deu o tiro. O culpado não é quem contamina. O culpado é quem não se adaptou à lógica dominante. E essa lógica dominante, ela se reproduz. Ela se reproduz e vai até a academia. E essa academia segue uma legislação. E eu quero aqui aproveitar para fazer uma denúncia, porque esse debate não foi feito. O marco legal da ciência, da tecnologia e da inovação, sancionado pela Presidência da República no dia 11 de janeiro, com o projeto de lei complementar 77, é o que vai aumentar ou legitimar ainda mais a relação do pesquisador com a empresa. Significa que os professores das universidades federais, que são 70% dos pesquisadores do Brasil, vão começar a produzir na lógica das empresas. Isso significa dizer que as empresas que melhor pagarem, desde a graduação e oferecerem bolsas, vão atrair os melhores pesquisadores e vão fazer com que aquilo que ainda não é dominado, aquilo que ainda não segue a lógica dominante, passe a seguir também. É claro que nós ainda temos como resistir, mas vejam só, é a terceira legislação que segue nesse caminho da privatização do conhecimento público no Brasil. O primeiro foi com a liberação da especialização para ser cobrada. Era desejado também que o mestrado fosse cobrado. E está para ser implementado, e espero que não venha, a ideia de que seja cobrada a universidade mesmo, apesar dela ser pública. Todos esses passos a Europa já fez. Os Estados Unidos também. No mundo inteiro já se foi, em boa parte, nessa direção. Agora o Brasil também ingressa nesse caminho, que é aproximar o interesse do pesquisador do interesse da empresa.
ou então de produzir conhecimento a serviço do interesse da empresa. Eu titulei o texto que eu coloquei à disposição sobre essa temática de hoje, Transgênicos e seus riscos, a ciência a serviço da indústria química. Essa ideia de estar a serviço da indústria, ou então da ciência ser uma forma de industrializar a agricultura, ou de seguir mais um passo nessa direção, faz com que o Fórum Social, como no seu surgimento lá em 2001, siga tratando esse tema como um dos temas mais importantes para a história da humanidade, tendo em vista que se trata do futuro da alimentação, do futuro do planeta e do futuro, inclusive, da resistência de pensar diferente a produção, a industrialização e a comercialização de alimentos. Que sem isso não é possível ter soberania dos povos. Como o colega antes afirmava, sem isso nós não vamos poder sair do processo de dominação monopolizador que nós viemos acompanhando nas últimas décadas. Obrigado.